Oi, gente, tudo bem? Então, eu resolvi gravar aqui um videozinho para vocês sobre nosso tema agora novo, que é a Primeira Guerra Mundial, tá? A Primeira Guerra Mundial é um período que vai de 1914 até 1918. Então, eu já trago para vocês aqui um mapa político da Europa deste período, né? Que ela mostra como era a divisão dos territórios, tá? Aqui a gente pode ver o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, e ali embaixo, entre o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano, a gente tem a região dos Balcãs, que a gente vai ver mais na frente, que foi muito atuante no que levou ao estopim da guerra, tá? Da Primeira Guerra Mundial. Ali a França já era a França, né? Que a gente conhece hoje, e o Reino Unido. Os antecedentes da guerra. O que houve antes? Como é que era a Europa antes da guerra, né? Pré-guerra. Então, nessa época da Europa, ficou conhecido a época pré-guerra, né? É a Belle Époque em francês, que é conhecida como a Bela Época, que é um período de otimismo e paz que foi marcado pelo crescimento urbano, pelo avanço político, social, econômico, cultural e principalmente científico e tecnológico, tá? E o período, né, que ela durou foi ali do final da Guerra Franco-Prussiana, que a gente já vai ver mais à frente, que foi de 1870 até o início da Primeira Guerra Mundial em 1914. Principalmente quem desfrutou assim desse período foi as potências ocidentais e principalmente as europeias, né, que era a França, Inglaterra, Áustria, por aí vai. As principais invenções ali deles foram o telégrafo, automóvel, os trens e bondes elétricos, o fonógrafo, o gramofone, o telefone, a fotografia e principalmente o cinema, que para eles foi o máximo essa invenção dos irmãos Lumière, tá? Revolucionou muita coisa na Europa. Paris foi considerada a capital que teve mais influência desse período, tá? Tanto na parte das artes, como na parte da moda, como na parte da tecnologia. Tá? E aqui tem uma pintura que retrata Paris nesse período. Economia europeia e rivalidades. Como a gente vai ver, o desenvolvimento econômico e industrial acirrou bastante a rivalidade entre esses países europeus, tá? Países em... Quais eram as rivalidades que haviam? A rivalidade entre a França e a Alemanha depois da Guerra Franco-Prussiana, no qual os franceses perderam território da Alácia e da Lorena, que eram ricos em carvão e ferro, que eram muito importantes para a industrialização e fabricação de carros, de trens, de armas. Então, com a perda disso aí, além de ser uma desmoralização da França, também teve um grande desgaste econômico, tá? Que eles perderam essa fonte de matéria-prima. E daí a rivalidade industrial entre a Inglaterra e a Alemanha, que eram as grandes potências europeias da época. E entre a Rússia e a Áustria, né? O Império Austro-Húngaro, pelo monopólio comercial dos países balcânicos, ou seja, quem poderia ali comercializar com estes países, né? E a disputa entre a Rússia e a Áustria pelo controle comercial do Império Otomano, que ficava ali abaixo dos Balcãs, né? Que eles queriam também decidir quem que ia dominar aquela rota de comércio. Então, como a gente está vendo aqui, a situação já está bem delicada entre as potências europeias, né? Um contra o outro. Então, um é aliado desse, mas todo mundo está querendo ser o dominante ali da Europa naquele período, tá? E lembrando que aqui, quem está liderando vamos dizer, o top aqui desses países é o Império Alemão, tá? Porque após a guerra ali franco-prussiana, eles começaram a se desenvolver de uma forma super rápida, o que gerou bastante preocupação dos outros países europeus ali. E também outro agravante foi os movimentos nacionalistas, tá? Que eles são divididos em dois. O primeiro aqui que eu vou falar é o pan-germanismo, tá? Que quero ver quem lembra aí o que sugere essa palavra. Germanismo vem de germânico da Alemanha, né, pessoal? Que é a união dos povos de origem e língua alemã liderados pela Alemanha, tá? Na verdade, o pan-germanismo ele conseguiu alcançar o que ele queria, porque depois da Guerra Franco-Prussiana,
que antes não era a Alemanha, era a Prússia e vários reinos ali alemães. Eles, após a guerra, eles se aliam e eles resolvem formar um império, que é o Império Alemão, tá? Liderados pela Alemanha, que era o país principal deste eixo, tá? E aí depois tem o pan-eslavismo, tá? Que é o quê? A união dos povos eslavos dos Balcãs, tá? Que era eles tentavam formar também, fazer a mesma coisa que a Alemanha fez, né? Só que eles queriam juntar todos os países ali dos Balcãs e formar um único país que se chamaria a Grande Sérvia, liderados pela Sérvia, que era o país, digamos, mais forte deste conjunto, tá? Então, o pan-germanismo e o pan-eslavismo são os movimentos nacionais que começam a fomentar, vamos dizer, a revolução nas pessoas. Elas começam a ter vontade de formar o seu próprio país, tá? E o pan-eslavismo, ele tem envolvimento direto com o estopim da Primeira Guerra Mundial, tá? Então, eu disse que os Balcãs iam ser importantes e eles são. Então, aqui a gente começa com a crise dos Balcãs, que é antes da Primeira Guerra Mundial, tá? Que foi em 1908. E aqui eu trago um mapa para vocês, né, dos Balcãs, para vocês verem bem como é que estava a situação nesse período, tá? E por que começa a crise nos Balcãs? Porque as províncias turcas que pertenciam ao Império Turco, né, que eram a Bósnia e a Herzegovina, são anexadas à Áustria, o que impede a criação da Grande Sérvia, tá? Porque a Grande Sérvia, ela incorporaria essas duas regiões, tá? Que é aqui, ó, que pode ver, a Bósnia e a Herzegovina, ela vai ser anexada ao território austro-húngaro. O que quer dizer anexada? Ela passa a fazer parte do Império Austro-Húngaro. E aí, quem não gostou muito disso foi o Império Russo, né? Que a Rússia está aqui do lado. Por quê? Eles apoiavam o pan-eslavismo, pois eles queriam garantir acesso ao mar Mediterrâneo através do mar Adriático. Então, aqui do ladinho tem o mar Adriático, que eles usavam essa passagem para chegar até o mar ali Mediterrâneo e poder fazer comércio ali com os países ali, né? A Itália e por aí vai. Então, para eles não convinha, né, esse território ser do Império Austro-Húngaro, né, que talvez não dava livre acesso para eles poderem fazer o que eles queriam. E daí o que aconteceu? O pessoal aqui, né, que foi anexado, obviamente, não estavam contentes com a situação. Então, eles passaram a fazer parte do Império Austro-Húngaro, mas ali por dentro eles estavam loucos para serem independentes, porque o sonho deles, lembrando, era criar o país deles ali, que era a Grande Sérvia, né? Aqui eu coloquei uma foto para vocês verem o tamanho dos Balcãs, tá? E ver como eles tinham o potencial de ser um império mesmo se eles se unissem. Então, o que eles queriam? Eles queriam também se unir e formar um império, tá? Igual tem o Império Alemão, o Império Russo, o Império Austro-Húngaro, eles queriam fazer o império ali, a Grande Sérvia, tá? Então, o que aconteceu? Alianças políticas e militares. Como estava tendo muita tensão na Europa ali entre os países, eles resolveram o quê? Se aliarem, alguns países se aliarem para caso haja uma treta com outro país ou império, eles terem com quem contar, né? Os primeiros países que se aliaram foram os da Tríplice Aliança, tá? Dessa aliança, quem participa é o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Por que eles se aliaram? O Império Alemão e o Império Austro-Húngaro, eles vinham sim tendo uma certa rivalidade e para sanar essa rivalidade eles resolveram se aliarem, tá, de ajuda mútua, tá? Porque também o Império Austro-Húngaro estava vendo que em algum momento talvez eles podiam entrar em conflito com a Rússia. Por quê? Porque a Rússia, ela era a favor dos pan-eslavos, né? Que são ali os Balcãs que ficavam embaixo. E por conta ali que o Império Austro-Húngaro anexou parte do território deles, a Rússia, né, ficou do lado dos Impérios Balcãs. Então, para eles, convinha essa independência, né? Convinha a criação da Grande Sérvia, que seria muito ruim para o Império Austro-Húngaro. Então é assim que ficou. Pode ver todos ali o Império Alemão, o Império Húngaro e a Itália.
eles ficam ali, formam um bloco, né? Que para chegar bem no meio da parte principal da Europa, né? E do outro lado a gente tinha a Tríplice Entente, tá? Que é formada pela Grã-Bretanha, França e Império Russo. Lembra lá que eu disse que quando a França tivesse uma oportunidade de fazer algo contra a Alemanha, ela faria por conta da derrota do Império ali na Guerra Franco-Prussiana? Então, aqui ela viu uma oportunidade de se aliar contra a Alemanha, né? E caso acontecesse algum conflito, conseguir reaver as suas terras, né? Que foram perdidas ali. Então, pode ver que ficaram em volta ali da Tríplice Aliança, né? Que é o Reino Unido, a França e o Império Russo. Então, a Europa ficou dividida em dois blocos. De um lado, a Tríplice Entente, né? Que era o Reino Unido, né? Inglaterra ali, a França e a Rússia, o Império Russo, contra a Tríplice Aliança, que era a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Indústria da morte. Entre 1871 e 1914, houve ali uma corrida armamentista na Europa com várias potências econômicas colonialistas. O que é colonialistas, tá? A gente não pode esquecer que nesse período ainda existiam colônias. A Inglaterra tinha colônia, como eu falei, lá na Austrália, tinha colônia na Índia, a Alemanha também tinha colônias. Então, eles começaram ali a evoluir a indústria bélica, a indústria de armas. Ainda indo na onda, né, da bela época, que trouxe muito desenvolvimento tecnológico. Tá? Aqui ficou conhecido como paz armada. Por que era? Todo mundo pensou, vamos todo mundo ter armas que ninguém vai atacar ninguém. E como é que eles testaram essas armas, se funcionariam ou não? Eles testaram lá nos conflitos que eles tinham lá nas colônias deles, como na Ásia e na África, cujo objetivo era a expansão dos impérios coloniais. Ou seja, eles precisavam de matéria-prima que não tinha mais na Europa. Eles precisavam de carvão, eles precisavam de ferro, etc. Então, da onde que eles tiravam isso? Tiravam lá da Ásia, tiravam lá da África, tá? Tiravam das colônias dele. Então, as colônias começaram a ter um peso muito importante nessa corrida, né? Para ver quem seria o mais desenvolvido. E além do aprimoramento das tecnologias bélicas, nesse período também foi desenvolvido, né? As armas, a metralhadora, bombas explosivas, o lança-chama e gases tóxicos e tanques de guerra, que depois a gente vai ver no próximo slide lá, quando a gente estiver trabalhando como foi a guerra propriamente dita, que é os gases lá que foram usados pela primeira vez. O mais famoso deles, o gás mostarda, que eu não vou entrar em detalhes agora porque a gente vai ver lá na frente. Tá, aqui ó, a primeira imagem é como eram as metralhadoras, né? Como eram os gases que eles usavam também nessa guerra, eles começaram a usar uma máscara, mas não era tão tecnológica assim, né? Era mais como se fosse um saco. Depois eu vou mostrar para vocês lá quando a gente estiver vendo sobre as guerras. E o lança-chamas que também foi utilizado. Tá? Que essa guerra foi uma das guerras, infelizmente, uma das mais violentas que existiram. Então, a eclosão da guerra. O que levou a essa guerra, a Primeira Guerra Mundial, né, conhecida ali na época como a Grande Guerra, a estourar? O estopim dessa guerra foi a morte do arquiduque Francisco Ferdinando, que era herdeiro do Império Austro-Húngaro e foi assassinado em Sarajevo no dia 28 de junho de 1914, tá? Sarajevo, que era a capital da Bósnia, que era a região lá que foi anexada, né, forçadamente ao Império Austro-Húngaro, e o pessoal ali não aceitou muito bem essa anexação e sempre teve aquele instinto assim de nacionalismo muito forte. Eles queriam ser independentes e eles queriam criar a Grande Sérvia. Então ele foi morto pelo sérvio chamado Gavrilo Princip, que era um ativista, tá? E aqui é a última foto do arquiduque e da sua esposa, né, Sofia, minutos antes de serem assassinados, saindo da Câmara Municipal de Sarajevo. Então, aqui é uma representação, né, num jornal da época, mostrando como foi o assassinato do arquiduque e da duquesa. Lembrando que
Logo depois da morte do arquiduque e da duquesa, o governo austro-húngaro, né, o Império, pediu reparações por parte da Sérvia que foram negados, que eles se negaram a fazer qualquer tipo de reparação. Então, o que aconteceu? Ali depois eles tentaram agir diplomaticamente para evitar uma guerra, mas não teve como evitar. O Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia. E como a Sérvia tinha como aliado a Rússia, né, que a gente já viu que a Rússia era aliada dos países Balcãs ali, dos países eslavos, ela entrou na guerra contra o Império Austro-Húngaro juntamente com os seus aliados. Dessa forma, a Europa volta a ser dividida novamente em 2 blocos, né? Só que dessa vez o Império Otomano entra no meio desse conflito, né? O Império Turco-Otomano. E a Itália resolve declarar-se neutra a este conflito, ou seja, mesmo ela sendo aliada, ela fica fora da guerra. Então, passa a ser os países aliados contra os impérios centrais, tá? Que seria quem os países aliados, que é a Inglaterra, Reino Unido, a França, a Rússia, que é o Império Russo, contra o Império Alemão, que é a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e agora o Império Otomano. E é assim que acaba o panorama da Europa deste período, né? Agora adiante a gente vai ver quem invadiu quem primeiro, quais são os principais conflitos, quais foram as armas utilizadas, como foi essa guerra, a guerra de trincheira, a guerra de movimento, é isso que a gente vai ver no próximo slide, que é a segunda parte da Primeira Guerra Mundial, tá? Obrigada.